bem. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar da escala de avaliação do TDAH, que é esse questionário que a gente chama de SNAP-4. Todo mundo fala na avaliação, apliquei o SNAP-4, o SNAP-4. Essa escala de avaliação para TDAH, né? Então a gente vai ver hoje como que ela funciona e como que a gente usa. Então o SNAP-4 é uma escala de pontuação para pais e professores. Então nós enviamos para os pais e professores responder. Quando a pessoa avaliada já tem ali seus 16 anos ou mais, nós podemos pedir para o próprio paciente também responder, porque aí você vai comparar os resultados das três e fazer ali uma média para ver se esse paciente apresenta, então, os pontos necessários para ser classificado aí dentro dessa escala com um possível TDAH. Então, toda vez que a gente for aplicar essa escala, não é recomendável que só uma pessoa preencha, porque para se ter TDAH, eu não posso ter aquele comportamento só em um local. Então, eu preciso ter aquele comportamento de desatenção e de hiperatividade em diferentes ambientes sociais. Por isso que a gente pede para os pais, professores e, se o paciente for já um adolescente, jovem, adulto, para que ele também responda, para que a gente tenha ali uma visão mais geral de ambientes diferentes. Então, este questionário, ele se chama SNAP-4. Ele foi construído a partir dos sintomas do manual lá do DSM. Então, eles pegaram lá do DSM o que caracterizava uma criança com TDAH, um adulto com TDAH, e aqueles sintomas eles trouxeram e colocaram, então, aqui dentro desse questionário, tá? Então, a partir desses sintomas do DSM-5, que é um livro lá, um compilado que a Associação Americana de Psiquiatria aplica às crianças e adolescentes para diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem gente que me perguntou, Dani, o que você acha de eu comprar ali esse manual, esse DSM-5? Ele é caro e não é uma coisa muito utilizada por nós, porque não é assim, quem usa muito ele é o próprio médico, porque é o médico que faz esse diagnóstico e ele é para os médicos. Nós usamos apenas ali para fazer uma citação, alguma coisa, de acordo com o que prevê lá dentro das características de cada diagnóstico. Mas nós conseguimos isso facilmente na internet. Então, não é recomendado comprar, porque ele é muito caro e de pouco uso para nós. Qual que é a idade que nós vamos aplicar esse SNAP-4? De 10 a 18 anos, e aí sempre dentro dessa perspectiva de enviar para a escola e para a família. Ele não é um instrumento conclusivo, olha, ele é um instrumento complementar. Aliás, quando a gente fala de avaliação, nenhum dos instrumentos que a gente usa, ele é conclusivo. Todos eles se complementam. Então, eu não posso apenas aplicar o SNAP-4 e falar assim, esse menino é TDAH. Então, eu vou fazer toda uma observação qualitativa, quantitativa, com os outros testes, e ele vai ser mais um recurso a ser utilizado. Então, ele não é um teste, ele é um questionário. Então, nós temos como ele outros questionários também que a gente pode utilizar. Eu tenho que fazer o SNAP-4 todas as vezes? Não precisa. Você pode verificar assim, é uma queixa muito característica de TDAH, eu estou observando, então eu vou enviar. Não tem nada aqui de TDAH, tá? Pura dislexia, então eu não preciso enviar. Então, os testes e os questionários, eles serão usados
conforme o meu raciocínio clínico. Então, a partir da anamnese, eu vou pensar o que que o pai falou, o que que eu estou observando, o que que eu observei na primeira sessão com essa criança. Então, de acordo com as minhas observações e com a anamnese, eu vou ver. Não é um quadro que está sugestivo para TDAH, então eu uso o SNAP 4. Não, é um quadro que não tem nada a ver com isso. Eu estou vendo aqui que é só uma dificuldade de aprendizagem. Eu não preciso, então, utilizar ele, tá? Os itens de 1 a 18, eles apontam sintomas primários do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, é numerado. Cada pergunta tem um número. De 1 a 18, a gente vai ver que está falando aqui dos sintomas primários do TDAH, tá? Dos itens 19 a 26, eles apontarão sintomas primários de transtorno desafiador de oposição. Porque a gente sabe que as crianças com TDAH, eles têm muita impulsividade. E por causa dessa impulsividade, muitas das vezes eles são desafiadores. Eles não ficam sentados, eles não ficam ali assistindo a aula, ele quer contrapor tudo, ele quer fazer do jeito dele. Então, você vai ver que de 19 a 26, a gente observa mais ali voltado para o transtorno desafiador de oposição, que tem a ver, então, com o sistema inibitório dentro aí do que a gente estuda de função executiva. Então, como que eu faço a interpretação do resultado depois que o pai respondeu o questionário, que o professor respondeu o questionário? Então, primeiro, se existir pelo menos 6 itens marcados como bastante ou demais, nos itens de 1 a 9, você vai ver que existem mais sintomas de desatenção que o esperado em uma criança ou adolescente. Então, se tiver número de 1 a 9, mais sintomas, mais quadradinhos marcados como bastante ou demais, a gente fala que ele tem uma desatenção acima daquilo que era esperado. Se existe pelo menos 6 itens marcados como bastante ou demais, nos itens de 10 a 18, a gente fala que existe mais sintoma de hiperatividade, de impulsividade, porque nós sabemos que o TDAH, ele pode ser de 3 formas. Ele pode ser do tipo combinado. No combinado, eu tenho as duas coisas. Eu tenho a desatenção e eu tenho a hiperatividade. Então, tem casos que é esse tipo, combinado. Tem TDAH que ele só tem a desatenção. E tem TDAH que ele só tem a parte da hiperatividade. Então, nós temos 3 tipos de TDAH. E o médico, geralmente, ele escreve isso. Ou quando ele coloca só assim, TDAH, aí a gente não sabe, né? Se é do tipo combinado, se é do desatento ou se é só hiperativo. Mas ele pode ter isso. Pode, então, aqui nesse resultado, a gente verificar aí, então, qual é o tipo de TDAH dessa criança ou adolescente. O que é importante a gente pensar? Que para o diagnóstico deve ser levado em consideração que os sintomas devem ter aparecido antes dos 12 anos de idade e que os mesmos gerem problemas pelo menos em 2 contextos diferentes, tá vendo? Na escola, no trabalho, na vida social, em casa, pelo menos em 2 lugares. Não pode ser TDAH se a pessoa só tem aquele comportamento de impulsividade, hiperatividade, só na escola. Em casa ele é quietinho, ele é um anjo. Na casa da avó ele é quietinho, ele vai para o aniversário, ele é quietinho. Então ele não é hiperativo, né? Um comportamento associado ao ambiente, não ao diagnóstico. E esse diagnóstico, quando fala que ele aparece antes dos 12 anos, que o TDAH ele é um diagnóstico da infância, que pode
prevalecer até a vida adulta. Mas a criança nunca teve nada na infância, na adolescência, aí vira adulto e fala assim: nossa, eu tenho TDAH, eu sou muito desatenta. Se isso não te prejudicou na infância e na adolescência, provavelmente não é um TDAH. Pode ser que a tecnologia, que o cansaço, que outras coisas estão te deixando desatenta, mas não necessariamente seja o TDAH, tá? Diferente aí do TEA, né? Que às vezes a pessoa foi TEA a vida toda também, mas o diagnóstico só foi feito na vida adulta. Porque antes a gente nem falava nesse contexto, né? Então aqui a gente vê que o TDAH ele é característico aí da infância. Além disso, se existe um outro problema, como a depressão, a deficiência mental, psicose, um TEA, os sintomas não podem ser atribuídos exclusivamente ao TDAH. Aqui a gente fala que é a comorbidade. Então, por exemplo, ele é TEA e TDAH. É porque o TEA, que é o diagnóstico principal, tem como comorbidade a desatenção, ou tem como comorbidade a hiperatividade. Ele tem, por exemplo, eu tenho um paciente que ele tem deficiência intelectual e ele é TDAH. Mas porque o TDAH dele é o quê? É a comorbidade da deficiência intelectual. Como ele tem muitas dificuldades de aprender, então o que que acontece? Ele fica muito desatento. Tanto que o dele é só do nível desatento, não é hiperativo. Então, nós temos que ter essa atenção quando o TDAH ele é diagnóstico e quando ele é comorbidade, quer dizer, ele vem a partir de um diagnóstico primário. E aí a gente vai ficar atento a isso aí. Então, agora eu vou abrir aqui para a gente ver, vou interromper esse e vou abrir o que eu mandei para vocês aí agora. É o mesmo, só que o que que eu fiz? Eu peguei aquele e tirei só a parte principal. Deixa eu só pegar aqui, mentoria. Ai. Ele desconfigurou. Acredita que não desconfigurou? Vou ter que arrumar ele aí de novo, tá, gente? Não Então, olha, apareceu pra gente. apareceu aí agora? Agora apareceu. Isso, demora um pouquinho para aparecer. Então, olha, o meu aí deu uma desconfigurada. O que eu mandei no início, ele tinha lá 4 páginas. A primeira e a segunda não era nada, aí a página 3 e 4 que era essa escala aqui, tá? E aí eu pedi para trocar, mas aí ela colocou, mas vai ter que arrumar aqui de novo porque desconfigurou aqui. Então, olha, você vai mandar essa folha grampeadinha, né? E aí, ó, por favor, responda as perguntas abaixo. E olha que até as palavras aqui ficarão todas juntinhas. Avaliando de acordo com o critério do lado direito da página. Então, ela vai ler e vai assinalar aqui. O que que ela vai assinalar? Nem um pouco, só um pouco, bastante demais. Vocês estão vendo que nem um pouco e só um pouco não vai gerar um diagnóstico de TDAH. Bastante demais é o que vai gerar lá as características do TDAH. Então, falou que de 1, vamos ver lá, de 1 a. Deixa eu conferir aqui que era de 1 a quanto que foi? 18, não? 1 a 18? Isso. Que é 1 isso. a 18 é a parte do transtorno de déficit de atenção e TDAH, a parte primária. Então, vamos ver, ó. Perguntou no número 1. Vocês estão com a folha aí de vocês, não tá?
Se estiver ruim para ver, para ler aqui, vocês vão ver aí, ó. Não consegue prestar muita atenção a detalhes ou comete erros por descuidos nos trabalhos da escola ou tarefas. Então a mãe vai marcar, ele faz isso nem pouco, ele faz isso só um pouco, ele faz isso bastante, ele faz isso demais. Ela vai marcar com X. Tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades de lazer. Não, de lazer ele não tem dificuldade, é zero. Não, é só um pouco que ele tem dificuldade, a mãe vai marcando. Parece não estar ouvindo quando se fala diretamente com ela. Então alguém fala e ele parece não estar ouvindo. Bastante. Aí a mãe vem aqui, marca o 2. Não segue instruções até o fim e não termina deveres da escola, tarefas ou obrigações. A mãe marca, a escola marca. Tem dificuldade para organizar tarefas e atividades. Olha, o TDAH é super desorganizado. Deixa cair tudo, é disperso. Tua mãe vai marcar aqui, ó. Evita, não gosta ou não se envolve em tarefas que exige esforço mental prolongado. Por isso que a gente, quando tem um paciente com TDAH, lá no nosso relatório, a gente pede para a escola para dividir as atividades em frações menores. Porque ele não dá conta de ficar por um período prolongado ali o tempo todo com alta carga mental. 7. Perde coisas necessárias para as atividades. Por exemplo, brinquedos, deveres da escola, lápis ou livros. Olha a desorganização de novo. Distrai com estímulos externos. É esquecido em atividades do dia a dia. Mexe com a mão ou com os pés. Olha que agitação. Sai do lugar na sala de aula ou em outras situações em que se espera que ele fique sentado. Corre de um lado para o outro ou sobe demais nas coisas em situação em que isto é inapropriado. Olha, não tem julgamento ali de certo e não consegue também conter o seu comportamento. Tem dificuldade em brincar ou em envolver-se em atividades de lazer de forma calma. Não para ou frequentemente está a 1000 por hora. Corre para lá, corre para cá, sobe, desce, pula. Fala em excesso. Olha que a gente fala do TDAH, a mente dele não para. E às vezes o pai está conversando, o professor está conversando, e ele blá, 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 entra no meio e fala sem parar. Responde as perguntas de forma precipitada antes delas terem sido terminadas. Tem dificuldade de esperar a sua vez. E o 18, interrompe os outros ou se interrompe, mete-se na conversa e nos jogos. Então, até o 18, a gente está falando tudo do TDAH. Agora, do 19 ao 26, vocês vão ver aí que a gente muda um pouquinho o tipo de pergunta. Então, ó, descontrola-se. O que é descontrolar? Bate no outro, chora toda hora. Então, olha, a emoção. Discute com adultos, desafia ativamente ou se recusa a atender pedidos ou regras de adultos. Então, ó, vocês estão vendo que aqui desconfigurou, né? Não tá, cada um desse vai estar numa linha. O 19 vai estar numa linha, o 20 vai estar na outra, o 21 vai estar na outra. Vou pedir para arrumar aqui para mandar de novo aí. 22. Faz coisas de propósito que incomodam as outras pessoas. Sabe aquele menino que você fala assim, não faz isso. E aí ele vai lá, cutuca o outro, bate no outro, finca o lápis no outro, bate a régua no outro. Então, aqui, ó, é esse aqui. Culpa os outros pelos seus erros e mau comportamento. É irritável ou
facilmente incomodado pelos outros? É zangado e ressentido? É maldoso ou vingativo? Então, vocês estão vendo que do 19 ao 26 já faz ali sintomas relacionados mais à questão da depressão. Por quê? Porque é mais emocional, mais comportamental. Olha, tá perguntando como que ele fica, se ele fica zangado, se ele é maldoso, se ele irrita facilmente. Então, tudo voltado para essa questão mesmo do humor. E aí, com esses itens, a gente vai fazer aqui as nossas observações, tá? Então, vocês viram, se tiver mais, bastante e demais do número 1 a 18, a gente está falando aqui de uma criança TDAH. Se a gente tem aqui do 19 ao 26 maior quantidade de bastante, a gente está falando aqui de uma criança que está tendo problema com as emoções dela. E aí a gente vai contar, Dani, mas como que eu sei se tem mais? Eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tem que ter mais de 4 nesses dois aqui, entendeu? Não tem mais de 50%. Eu sei que ele está aqui com algumas características mais voltadas para esse aqui. Além desse SNAP 4, eu coloquei aí na apresentação para nós podermos ver um outro que eu mandei para vocês, que é esse aqui, ó. Ó, o questionário de pais, né? O questionário para pais. Então, este questionário, ele me ajuda muito no relatório, na parte das observações. Então, vou interromper aqui, mandei para vocês também aí. Deixa eu ver, tomara que ele não tenha desconfigurado. Aqui, ó. Vamos ver se ele vai aparecer aí agora. Apareceu? Isso. Então, esse questionário, ele é uma avaliação de estimulação cognitiva. A gente vai ver, então o pai vai escrever, eu mando para casa também, tá, gente? Para o pai marcar. Então, vai escrever o nome e a idade da criança, e aí ele vai assinalar sim ou não para cada pergunta. Então, eu dividi esse questionário em processamento visual, aí depois coordenação visiomotora, processamento auditivo, ele também desconfigurou. Eu acho que ele desconfigurou. Cognitivo, memória, esse aqui é memória, processamento de informação e aqui um espaço livre para ele anotar. Então, tem tudo que eu preciso saber para a aprendizagem desse menino. Então, ó, sente-se mal ao ler no carro? Sim ou não? Troca e vira letra durante a leitura? Sim ou não? Então, o pai marcando, eu vou deixar de verificar isso lá no meu consultório, no período de avaliação? Não. Mas eu vou verificar se o que eu estou vendo corresponde à mesma coisa que o pai sinalizou. Porque sabe aquele pai que chega e fala assim: não, Dani, ele não tem nada, ele é só preguiçoso. Aí, quando você vai fazer a avaliação do menino, você fala assim: nossa, ele troca letra demais, ele omite letras, ele tem muita dificuldade de soletrar o som correto da letra. E aí você começa a ver um monte de coisa que o pai não falou, mas que aqui você acaba conferindo de acordo com o dele. Ó, usa óculos, tem estigmatismo, sempre tem olhos lacrimejantes. Então, tem olhos lacrimejantes, é uma criança que deve estar com alguma dificuldade para enxergar no quadro.
E aí a mãe chega e fala assim: Dani, não tem problema nada de visão e a letra dele é péssima, não copia do quadro. Aí você já vai logo pensando que são questões psicomotoras, e quando você vai pegar esse questionário, você vê que não é psicomotor, é mesmo ali do problema do processamento visual. Então tem vários aqui, ó, pula palavra durante a leitura, pula linha durante a leitura. Então aqui é bastante assim detalhado. A coordenação visiomotora, ó, tem má postura ao escrever, tem escrita muito grande ou pequena, evita a escrita cursiva, tem dificuldade em alinhar. Dani, quando que eu não vou mandar isso aqui? Eu estou avaliando uma criança de 4 anos, eu preciso mandar isso aqui? Não. Por isso que todos os questionários nós temos que conhecê-lo antes de encaminhar. Por isso que hoje eu falei assim, vou trazer para as meninas, dentro desse processo de avaliação, esses dois questionários. Às vezes eu não vou mandar o questionário do SNAP 4, mas eu vou mandar esse questionário aqui para os pais. Ou, às vezes eu vou mandar os dois, às vezes eu vou mandar só o SNAP, às vezes eu vou mandar só esse. Então, eu é que tenho que saber, de acordo com a minha análise clínica, a partir da anamnese, o que que encaixa mais com aquele paciente. Porque cada paciente é um tipo de questionário que você pode usar, de acordo com o que você observou. Então, olha lá, ó, evita a escrita cursiva, tem dificuldade em alinhar a coluna em tarefas de matemática? Tem dificuldade em copiar do livro ou do papel? Porque tem muitas coisas que não dá para a gente poder ver tudo lá no consultório em 7 sessões, né? Segura o lápis de forma incorreta, segura o lápis firmemente ao escrever. Sabe aquele menino que escreve, que marca a folha toda? Então, tudo isso a gente vai ver aqui, está correspondente à coordenação visiomotora. Depois a gente vem para o processamento auditivo, e aí tem várias perguntas sobre o processamento auditivo. Depois a gente vem para o cognitivo, e aí a gente vê que tem várias aqui também do cognitivo. Ó, muitas vezes está em um mundo de fantasias, muito inteligente, mas as notas são abaixo da média. Acha difícil colocar as ideias por escrito, é desorganizado, incapaz de se concentrar em algo que não lhe interessa. Então a mãe vai marcar sim, não, sim, não. Memória. Dificuldade em memorizar fatos de matemática. Aprende a palavra de ortografia e faz bem em um teste, mas não emprega as mesmas palavras na própria escrita. Então, vocês estão vendo? Cada hora vai vir aqui um tipo diferente. Ó, processamento da informação. Aí a gente tem aqui mais um tanto de perguntinha. E por fim, vem aqui, ó, anote aqui como vocês percebem o seu filho. O que você percebe de forma positiva, o que você percebe de forma negativa, informações que você acha relevante escrever e como estão os comportamentos escolares, notas e rendimento acadêmico. Então, né, se está dentro daquilo que é previsto, que é esperado, e quanto tempo ele fica ali por dia na tela, tá? Então, esse é um questionário que eu fiz para os pais responder, né? Ou junto com o Snap, ou sozinho, de acordo com a necessidade que a gente tem aqui. Mas eu vou pedir também para melhorar ele aqui, para a gente poder ter ele mais bonitinho, tá? Que ele desconfigurou Ô, também. ô, Dani, você colocou que estimativa de 6 a 11 anos, mas eu estava lendo, dá para trabalhar com mais idade, não dá? Dá, dá. É porque quando eu fiz, eu coloquei a 6 a 11 anos. Porque para você colocar para maior, você pode até mudar algumas coisas. Por exemplo, o menino de 15 anos, né? Pode perguntar, tem hábito de estudo? Consegue. Você pode até complementar ali e aumentar, né? Ou tirar uma coisa que você está vendo que é muito, assim, relativo à infância.
Porque é importante a gente caracterizar pela idade. Porque quando a mãe lê uma coisa que não tem nada a ver com adolescente, ela fala assim: ah, não é possível que tá me perguntando isso, né? Então a gente precisa de fazer isso, de adaptar conforme aí a idade. Então, esse aqui eu coloquei mais ou menos de 6 a 11 anos. Dani, eu tenho um menino de 12 anos, eu quero aplicar. Então, não manda que é de 6 a 11, não. Tira aqui, põe 12, já que você vai mandar, entendeu? Porque isso aqui foi feito mesmo, foi eu que fiz, não é de nenhum autor, então não tem problema. Eu fiz porque isso aqui me ajuda na hora de escrever ali o relatório para o pai. Muito bem, meninas, bora para as perguntas. Ei, Josi, me conta, meninas, quais as dúvidas? Se vocês já estavam usando o Snap, se vocês não estão usando. Dani, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Eu já uso o Snap, né? Só que assim, o caso que eu estou avaliando é a professora, de primeiro momento, deu um relatório que o menino era muito desatento, não parava quieto, etc, etc. Quando eu mandei o Snap, tive outro resultado. Aí você fica pensando, a mãe também, quando a mãe me respondeu ali, não também outro resultado, sabe? Então daí você fica pensando em outros testes, é, aparece um pouco de hiperatividade, outros não. O que que a gente faz nesses casos, Dani? Eu acho que talvez seja a dúvida também de alguma das meninas ali, né? Que a gente fica um pouco Ótimo, perdido. ótimo. Ó, o que que acontece? Relatório é uma coisa muito duvidosa. Vocês vão ver ao longo da vida que vem relatório de médico, eu já peguei, não foi um nem dois, não, com o nome da criança e lá embaixo, tipo assim, é um menino, tá assim, João, paraná, paraná, paraná. Ela foi, não é? Ela é muito, tipo, entendeu? Então, assim, você vê que é um Ctrl+C, Ctrl+V. Se eu pegar assim lá no consultório, doutor X, e eu pegar 4, 5 do doutor X, só muda o nome. É igualzinho. Então, na escola, eu sei que não é muito diferente. Às vezes o professor tá cansado, às vezes ele pegou um modelo que ele tinha lá, às vezes acabou de chegar na sala, sei lá, ou não fez com aquele zelo todo. E o relatório, ele não é um protocolo ali dentro da nossa avaliação. Então, eu vou e uso o Snap. Eu pego os Uhum. dados dele e passo para o meu relatório. E aí, depois, eu ainda faço na devolutiva esse comentário com a mãe. Mãe, olha, toda a minha avaliação ela foi feita em cima dos protocolos que eu usei e eu enviei. Observei que existe uma diferença entre o relatório enviado pela escola e o relatório e o Snap respondido, é, e isso, né, serve para a gente observar, ou para validar o que eu estou achando, ou para refutar o que eu estou achando, Entendi. tá? Porque isso pode acontecer, do relatório não ser assim tão fidedigno, sabe? Uhum. Beleza, obrigada. Ô, Dani, Oi. para começar a avaliar uma criança com TDAH, para eu fazer um pacote assim. Esse Snap eu achei muito bom, inclusive eu já avaliei aqui, marcando aqui pelo que eu conheço, já deu positivo. Mas assim, é, vamos colocar aqui, ó, o Snap 4. Eu acho interessante usar os dois. No O caso, eu vou usar trilha, o Scala. Hã? o trilha, Trilhos, trilhos, o atenção ao o cancelamento, atenção para o cancelamento, o o aritmética, toque em teste, o token teste. aritmética, toque em teste, e o de português pode ser só uma produção de texto ou põe outra coisa? Então, o do português, você vai ter aquele laranja. Eu acho que ele tá até com a Eliana. Não tá É ali? 8 anos. Aquele laranja tá com você, Eliana? O livro?
Acho que ela tá, não sei se ela tá vendo ali, eu acho que eu emprestei para ela. Ele é muito bom, é o teste de compreensão leitora. Ele é tipo uma interpretação de texto. Eu já mostrei Ah, ele para vocês. eu acho que eu sei qual que é. Lá no sábado, ele tava até na foto. Dani, esse? Isso aí, é a Iris, né, Eliana? Não, eu falei, Chico, por que que eu emprestei o livro? Tá com a Iris. E Boa, aí, ó, ele tem a idade ele dele? tá, ele tá borrado, Iris, é porque eu acho que a sua tela tá desfocada, tá focando só em você. Aí quando Oi? você coloca o livro, ele desfoca. Oi? Mas aí, como que eu faço? Eu Peraí. acho, eu acho que é porque o seu tá. Tira uma foto e manda para as meninas do grupo, que aí elas vão ver qual que Deixar é. que eu mando. É, É, esse não daqui fala pela idade, não, mas fala, a não, ele Dani me tem ensinou. todas as idades, porque ele É. tem, ele tem textos fáceis. Por exemplo, o bebê elefante é para menino de segundo ano. E aí ele tem até o ensino médio. Tá. Ele tem no Drive? Não, ele não tem no Drive, porque ele é Deixa eu pegar aqui as fichas dele. Peraí que eu vou mostrar para vocês. Ele é isso daqui, ó. Ó, vou mostrar. Mas dele dá para fazer cópia dele. Ele tá com a Iris. Qualquer coisa vocês podem combinar aí, pode fazer cópia dele. Ó, ele vem esse daqui, ó. Eu vou até tirar uma foto, e vou mandar para vocês, ó. Deixa eu ver se chega perto. Ah lá, ó, tá Aham, vendo? tá Ó? bom, beleza. Aham. Protocolo para avaliação e compreensão leitora com textos expositivos. Aí dentro dele é uma folha assim, ó. Pode Ele é fazer assim. scanner, não, Dani, Eu vou dele? fazer, é isso aí. Ele vem durante a leitura silenciosa, durante a leitura oral, depois da leitura e lá no livro, para cada. Tira aí, ô Iris, tira a foto do texto e da interpretação de texto. Aí ele vem o texto e a interpretação de texto. Então, ó, produção de texto, interpretação de texto, eu sempre faço. Ou vai ser oral, ou vai ser por escrito, ou precisa saber se esse menino escreve e como ele responde, como ele elabora sentenças. Então sempre tem. Ah, tô avaliando TEA. Se ele é suporte 1, você vai fazer a mesma coisa. Tá. Aí com esses aqui, então, eu já consigo fazer um relatório sugerindo o Já, que eu quero dar. já consegue. Já consegue. Beleza. Entendeu? Posso usar outros? Posso. Posso trocar alguns? Posso, Não, beleza. Aqui já dá para fazer. entendeu? Então, quando o pai participa desse processo para além da anamnese, ou é muito legal, porque ele traz muita informação para a gente. Escola. Dani, eu não quero mandar isso para a escola, porque a escola vai responder igual o nariz dela, igual fez o relatório, né? Podem me falar assim, não, mas tem hora que é assim que acontece. Que eu faço? Eu marco um horário para ir na escola e você recebe por esse horário. E ao ir na escola, eu já peço para o professor responder lá comigo na hora. Eu vou perguntando e eu mesmo vou marcando. Entendeu? Que às vezes a gente vai na escola, não sabe o que, que vai fazer lá na escola, né? Ah, não sei o que eu vou perguntar, não sei o que, que eu... Você pode levar o Snap e você mesmo ir marcando. Tá. E em alguma outra visita na escola, tem algum outro questionário que você sugere? Tem, É, é, lá na nossa. para Não uma é que visita, assim, para falar do aluno, enfim, em você outros vai momentos, sem ser na em outros avaliação. momentos. Ok, Isso. sem ser na avaliação, eu faço sempre um roteiro. Eu vou mandar lá para vocês o texto que eu envio para os pais, falando que eu vou na escola, e nesse texto tá falando que eu faço para o pai um relatório de uma folha. Então eu vou mandar para vocês também esse relatório lá, tá?
no Tá. grupo. E aí você tem um questionário na escola? Não, eu não tenho um questionário. Dentro do relatório, quando você lê o relatório, se você vai entender mais ou menos qual é o teor da conversa. Porque relatório que eu faço, questionário, fica muito aquela coisa mecânica. E aí eu acho Engessado, né, também. engessado. Então aí eu chego lá, me apresento e tal. E aí a gente tem que lembrar que quando a gente vai na escola, além de saber da vida do menino, você tá fazendo ali também um seed do seu trabalho. O que que é seed? Eu tô me apresentando, eu tô vendendo ali o meu produto. O que que a gente vende? A nossa intervenção. Então tem que ser um negócio gostoso, agradável, a professora tem que ficar, né, contente, para que ela possa até indicar mais pacientes para a gente. Então, ali a gente faz esse trabalho, então, mais assim, de conversa mesmo. Às vezes ela pontua alguma coisa, eu observo muito o que ela está falando para eu contrapor, porque, por exemplo, às vezes você vai ver que a professora é super fechada. Aí ela fala uma coisa, não, esse menino do você, do meu jeito que ela te trata, você já sabe que você não pode ir com muito. Às vezes ela é super, a escola é super aberta. Dani, o que que a gente faz? Né? O que que você recomenda? Aí já me deixou super à vontade para apresentar ali sugestões. Então a gente vai sempre verificando isso. Ó, eu falei lá e vou repetir: a cada 3 meses de intervenção, a gente vai ter uma conversa com os pais, e se a família é, aceitar, permitir, ir na escola. Porque toda vez que você vai na escola, você ajusta todos os detalhes. Então, ir na escola é uma coisa muito importante para a criança, porque você leva segurança, você fala com o professor, você alinha. Então, quando eu vou finalizar um tratamento, estou finalizando, eu gosto de ir na escola. E aí eu vou falar com o professor, ó, tô finalizando, ele já tá bem, assim, assim, assado, ele avançou nisso e nisso, daqui pra frente agora, dou ali as orientações para ela continuar com ele sozinho. Aí a professora já tá ligada, olha, ele não tá indo mais, então eu vou observar aqui, vou dar um apoio maior. Então, tudo isso é do nosso trabalho. A parceria com a escola, ela é o tempo todo constante. Ô, Dani, eu tirei do ornitorrinco e mandei lá, só para as meninas Oh, terem noção. tá bom, Lá no obrigada. grupo. É, esse livro, essa avaliação aí, eu vou falar com vocês, ele foi uma das avaliações mais caras que eu comprei, mas foi para mim, eu nunca vi uma avaliação tão boa e que eu uso e não uso só para avaliar, eu uso para intervir, porque vem mais, esse que é do ornitorrinco, ó, que ela tirou lá, vem todas as pranchas plastificada de um lado do outro, ó. Não, pois eu para ler, para procurar palavra, nossa, eu uso muito, 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 muito. São muitas, olha. Ó, muitas pranchas, nem sei quantas. De todas as idades. Pequena, adolescente. Deve custar uns. Na época, acho que custou uns 200 e poucos reais. Mas depois vocês dão uma olhada, às vezes vale a pena. Se não quiser, também pode tirar a cópia do livro, tá? Ô, Dani, essas pranchas aí é do livro? Vem junto. Ah, tá. Vem, tipo assim, ele vem. Olha, ele vem é um tipo um combo, né? É ele mesmo, é o teste mesmo. Vem as pranchas, essas folhas aqui, que é a que eu tiro cópia para registrar, e o livro. E ele não tem também assim um gráfico, uma coisa assim. Ele é qualitativo, porque de acordo com o que o menino responde, né? Eu faço lá um texto dele. Agora eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir aqui, porque todos esses testezinhos, e aí eu não sei se tiver alguém aqui na nossa equipe que é boa em gráfico, que é boa para fazer planilha, faz aí e vende pro povo, hein? Porque ganha dinheiro vendendo planilha, gráfico aqui. Vou mostrar para vocês que eu comprei. Se eu vou usar, vou ver se foi boa. Se for boa, eu vou mandar para vocês, porque a planilha que eu mandei para vocês não sei se foi do Snap, ela tava dando um erro lá. Não, não é do Snap, não, acho que é do Portage. Aí eu comprei essa aqui nova, hein? Peraí que eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês.
E aí eu falei que só tá faltando eu testar ela aqui e eu vou disponibilizar ela para vocês. Ó, aqui, ó. Acho que vocês não estão vendo, não. Essa aqui eu disponibilizei sim. Vou abrir direto nela aqui. Hum, Aqui. Muito bem. Vocês vão lembrar dela aí, gente, ó. Ela tá lá no nosso Drive. Ela eu já coloquei lá. Ó, você tem a planilha, tá vendo? Aí lá eu comprei ela desse pessoal aqui, ó, Planilha e Companhia. Então você vai vir aqui e vai escrever o nome da criança lá, ó. Vou escrever aqui agora, ó. Amanda. Ó, Amanda. Deixa eu pôr pra cá. Tá vendo? A data da aplicação. Aí pus lá hoje, 26/6/2025. Idade, 12 anos, tá? Aí eu vim cá e marquei, ó. Número 1, eu coloquei, a mãe colocou lá bastante. Eu pus aqui, ó. 2, só um pouco. A 3, vou colocar lá, ó, demais. A 4, demais. Isso que tá errado. A 5, demais. A 6, nem um pouco. A 7, bastante. A 8, demais. A 9, demais. Aí, quando eu termino, olha lá, ó, bastante demais. Deram quantas? 7. Quando eu termino de marcar, agora, ó, de 10 a 18, ó, continuou lá. Vou pôr aqui, ó. Eu peguei a resposta da mãe e coloquei, tá vendo? Aí deu lá, ó. 3. Pontuação 18. Já sai para mim aqui o gráfico pronto. Olha o gráfico, olha. Ó, olha aqui o gráfico. Aí eu venho aqui e copio, levo lá pro meu relatório, ó. Relatório. Aqui, ó. Maior desatenção que esperado para desatenção. E para hiperatividade, o que que deu? Na média. Tá vendo? Aí eu venho aqui, ó, tem um negocinho que eu uso aqui, ó, esse coisinha, se eu faço assim, ó, copio e colo lá no meu relatório. Eu copio gráfico, tudo que eu quiser que eu venho cá e copio. Eu posso copiar até esse grandão que eu marquei aqui, ó. Copio tudo. Ô, Ah lá, ó, de 15, de 19 a 20, que é aquele outro de desatenção, tá vendo? Não marquei não, mas eu posso vir aqui e marcar. Vai sair tudo aqui para mim, o gráfico pronto. Vocês têm essa tabela que eu já deixei para vocês. Vocês estão usando ela?